Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta segunda-feira, dia 21 de julho de 2025, do Cidadania S.A., o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje tem absurdo, hein? Tem umas coisas interessantes e tem coisas muito tristes que continuam acontecendo e ninguém faz nada. Vou começar hoje vou falar de Lula, vou falar de Eduardo Bananinha, vou falar de Bolsonaro, vou falar de Gaza, vou falar de Minas Gerais, pessoal de Minas Gerais, presta atenção aí que tem notícias sobre educação no estado de Minas. Vamos começar com Lula? Lula está no Chile e participa de reunião sobre defesa da democracia. Matéria do Gésio Passos da Agência Brasil. Então ele está lá, junto com os presidentes da Colômbia, Uruguai, Chile, lá no Chile, né, do Gabriel Boric, e o primeiro-ministro da Espanha, vamos dizer assim, é o chefe dos ministros da Espanha, tá? 3 temas vão ser discutidos: a defesa da democracia e do multilateralismo, do combate às desigualdades e o enfrentamento à desinformação e às tecnologias digitais. Como sempre, um evento de esquerda e centro-esquerda com pautas muito bem definidas. Defesa da democracia, multilateralismo, combate às desigualdades e o enfrentamento à desinformação e às tecnologias digitais. Hoje, também, o PL, a bancada do PL na Câmara, não só da Câmara, tinha 2 senadores lá também, juntaram 30 do PL, do Partido dos Larápios, e pedindo o quê? Intervenção militar, falando contra a ditadura da... Eu queria entender que ditadura é essa que as pessoas podem falar a abobrinha que eles falam. Que ditadura é essa que Eduardo Bananinha fala merda todo dia na internet? Eu não sei que ditadura é essa, mas vamos... Voltando aqui ao Lula, perdão. A reunião reservada para os chefes de Estado será seguida de um encontro com representantes da sociedade civil, do meio acadêmico e de centros de pesquisa. O Lula vai participar o encontro em defesa da democracia lutando contra o extremismo. É uma sequência, tá? O segmento a esse encontro que aconteceu em 24. Uma outra edição dessa iniciativa irá ocorrer durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York em setembro desse ano. Já saíram alguns vídeos, teve um vídeo do Lula correndo, tá? O presidente está ótimo e está muito bem acompanhado do Boric, do cara da Colômbia, do novo presidente do Uruguai, que é alinhado com o Mujica e com o cara da Espanha, tá bem? Todo mundo de esquerda, centro-esquerda, tá bom? Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro ameaça a Polícia Federal. Ó a ditadura que eles falam que está acontecendo no Brasil. Diretor-geral diz que não vai haver intimidação. O diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, reagiu no domingo, foi ontem, só uma live do deputado federal Eduardo Bananinha do PL de São Paulo. Aliás, parabéns ao pessoal de São Paulo que elegeu esse sujeito, que em vez de trabalhar pelo estado do qual ele foi eleito, tá lá gastando o seu dinheiro, e eu vou trazer aqui quanto dinheiro que ele tá gastando, seu, meu, nosso, lá nos Estados Unidos, tramando contra o Brasil, tá? Então, com ameaças a integrantes da corporação. O parlamentar mencionou o delegado Fábio Álvares Shor, responsável por investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, também do Partido dos Larápios. Aspas pro Bananinha. Cachorrinho da Polícia Federal que tá me assistindo, deixa eu saber não, hein? Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal delegado Fábio Álvares Shor se ele conhece a gente. Disse o Bananinha. Acho que ele tá usando alguma coisa lá, viu, cara? Porque não tá muito, né? Em resposta, Andrei Rodrigues afirmou ao site do G1 que recebeu, aspas, com indignação, mas essa covarde tentativa de intimidação aos servidores policiais. Ele disse ainda que a PF adotará as providências legais cabíveis. Aspas, nenhum investigado intimidará a Polícia Federal, disse ele. Andrei afirmou em entrevista ao UOL que vai pedir que as declarações de Eduardo Bolsonaro sejam incluídas em investigação aberta no STF. É fantástico, né? Como esses caras da extrema direita, principalmente da família, a Busca Pix, os irmãos Metralha lá, eles produzem provas contra si mesmos, não? É uma coisa estarrecedora. A capacidade que eles têm de produzirem provas contra si mesmos.
O inquérito contra o Banana apura coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração e atentado à soberania. Na live ainda ele afirmou que pretende trabalhar para retirar o ministro Alexandre de Moraes do judiciário, reforçando o tom de confronto com o STF. Ele ainda disse alguma coisa, como é que ele falou? Se for terra arrasada, pelo menos eu vou me sentir vingado. Que se lasque o Brasil, o povo brasileiro, a economia, foda-se. Oh, perdão, dane-se. O que importa é o que eu quero e o meu papai. Como disse o presidente Lula imitando. Salva meu pai, salva meu pai. É isso que ele quer. Família miserável, hein? E ele disse que não vai abrir mão do mandato dele não, tá? Não vai renunciar ao mandato de deputado, não. Ele tá lá desde fevereiro. Aí, outra notícia aqui. O líder do PT pediu o bloqueio do salário de Eduardo Bolsonaro por ausência prolongada nos Estados Unidos. Matéria do Kleber Lourenço aqui no ICL. O Lindbergh protocolou hoje um pedido formal à presidência da casa para que sejam bloqueados imediatamente o salário, a cota parlamentar e as verbas indenizatórias do deputado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo. Ele argumenta que Eduardo não retornou às atividades no prazo regulamentar após usufruir de 120 dias de licença. 120 dias de licença, caros amigos, 4 meses. Que esse infeliz está lá recebendo, tá? E eles foram encerrados ontem, dia 20 de julho. E ele continua residindo nos Estados Unidos sem apresentar qualquer justificativa à mesa diretora. Por que esse cara não é caçado? Por que a Zambelli não é caçada? A Zambelli, uma foragida da justiça brasileira, não é caçada. O Banana aqui tá lá falando merda dia sim, outro também, e ele não é caçado. Ah, o Glauber é caçado. Difícil, né? Complicado. De acordo com a petição, o deputado não apenas se ausentou de suas funções, mas tem atuado politicamente no exterior em ações contrárias aos interesses nacionais. Lindbergh lembra que Eduardo celebrou publicamente medidas do ex-presidente... Não, do presidente, não do ex. Tá errado aqui na matéria, perdão. Do presidente Pato Donald, que prejudicaram a economia brasileira e intensificou ataques ao Supremo Tribunal Federal. Eduardo Bolsonaro custou 700 mil reais em 2025. O documento aponta que Eduardo descumpriu o artigo 228 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que exige comunicação prévia à presidência sobre qualquer afastamento do país, informando sua natureza e duração. Além disso, o Lindbergh invoca o princípio da moralidade administrativa e sustenta que a permanência do pagamento dos vencimentos sem contrapartida funcional representa enriquecimento ilícito e omissão da casa. Segundo ele, o deputado já custou mais de 700 mil reais aos cofres públicos este ano, com o número mínimo de presenças em plenário e frequentes ausências não justificadas. Se a minha memória não falha, ele trabalhou 13 dias esse ano. 13 dias! A gente está no fim de julho. Ele trabalhou 13 dias esse ano. Ô Gumota, você não é o paladino da justiça que quer acabar com os gastos e o escambau? Por que não caça esse infeliz? Muito bem, tá? Lembrando sempre que tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Todas as matérias estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito bem. Vamos falar agora do quê? Cadê? Aqui, sim. Porque o ex-presidente que tá com o tornozelo... com coisinhas no tornozelo, né? O tornozelo bonitinho lá, com a tornozeleira eletrônica, e não pode fazer uso das redes sociais, das redes digitais dele. Só que ele é muito esperto, estava dando entrevista para um monte de gente. O Moraes hoje já falou, não. Se continuar, vai ser preso. Moraes reforça a proibição do uso de redes sociais por Bolsonaro e alerta para risco de prisão. Segundo o ministro, a proibição inclui transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer plataformas de redes sociais de terceiros. Tá? Entre as medidas... Bom, tudo bem. A decisão da semana passada, contudo, não traz tantos detalhes quanto essa última da proibição do uso de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Aí o Alexandre fez um adendo hoje, aspas.
a medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, imposta a Jair Messias Bolsonaro, inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas, das redes sociais de terceiro. Em outro trecho, ele alerta para o seguinte: não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão. Aí depois vai falar que foi preso, tá sendo perseguido, o cara tá avisando, não pode. O Lula, quando fizeram aquela papagaiada com ele lá de prender injustamente, com aquele juizinho mequetrefe do Sérgio Moro, aquele pato, e o Dallagnol, tudo enrolado lá com os Estados Unidos para prender o Lula não podia dar entrevista. Ele foi conseguir dar uma entrevista em 2019. Tá no ano da eleição, ele não pôde dar entrevista. Um cara que tá na situação que o Bolsonaro tá, quer dar entrevista, precisa pedir. Precisa de um requerimento. A justiça precisa autorizar. O PL, como eu disse hoje, fez lá uma entrevista da Câmara lá. E o Bolsonaro ia falar. Pergunta se ele falou. Eles haviam anunciado a realização de uma entrevista coletiva à imprensa com a participação do Bolsonaro. Só que ele não participou. Quem tem medo, não é mesmo? Tem que obedecer à justiça, meu filho. É assim. Como ele mesmo disse várias vezes, não quer ir preso, não faz merda. Fez merda, responde. Não é simples? Eu acho. Né? Eu acho muito simples. Vamos falar um pouco de Congresso e uma pesquisa da Quest. 72% não sabem que Congresso tem 50 bilhões em emendas. É por isso que a gente fala tanto disso no canal. Por isso que eu falo tanto para vocês falarem para os conhecidos. As pessoas precisam saber dessas coisas, tá? A pesquisa Quest divulgada hoje mostra que 72% dos entrevistados desconhecem que deputados e senadores têm 50 bilhões de reais em emendas parlamentares à disposição. A verba pode ser indicada pelos parlamentares para obras e projetos em suas bases eleitorais. Segundo o levantamento, 27% apenas da população, que respondeu à pesquisa, obviamente, né, afirma saber da existência desse valor destinado ao legislativo. 72% não sabia, 27% sabia, 1% não respondeu. Menos de 30% da população brasileira sabe da existência dessas emendas. A pesquisa revela ainda que 46% dos entrevistados são contra os deputados e senadores terem direitos a emendas. Exato! Enquanto 38% são a favor, outros 16% não responderam. O levantamento também avaliou a percepção da população sobre o destino das emendas. Para 82% dos entrevistados, os recursos são desviados ou acabam sendo alvo de corrupção. Apenas 9% acreditam que as verbas chegam até as cidades e outros 9% não souberam ou não quiseram responder. Tá? É isso. É isso. É uma papagaiada. Aí a gente tem essa notícia aqui, ó. Do Congresso em Foco, mas tem outros lugares aí no Google, é só jogar que vai aparecer, tá bom? A entidade recebeu 53 milhões de reais em emendas para ensinar jogos online. A entidade recebeu 53 milhões em emendas para ensinar jovens a jogarem jogos eletrônicos. No entanto, existe suspeita de fraudes. Qual o nome da entidade? A entidade se chama Associação Moriá, localizada em Brasília, e alvo de denúncias de irregularidades em emendas parlamentares. Declarou ter atendido 3,5 milhões de jovens numa cidade com população de 398 mil habitantes. Declarou ter atendido 3,5 milhões em uma cidade com população de 398 mil habitantes. A informação foi revelada pelo portal Metrópolis, que também expôs o recebimento de 53 milhões em emendas parlamentares de 23 a 24.
A maior parte das emendas, 46 milhões de reais, foi destinada a um programa que ensina crianças e adolescentes a jogarem jogos eletrônicos, como Free Fire e Valorant. Jura por Deus? A organização é chefiada por um ex-cabo do exército, um motorista e uma técnica em enfermagem. Será que é a técnica em enfermagem que trabalhava lá com o Hugo Mota? E de acordo com a reportagem, não exerce as funções na sede indicada oficialmente. Vamos dar nome aos bois, literalmente. Os seguintes parlamentares destinaram verbas ao projeto Gamer. Deputado federal Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, mandou 27,6 milhões de reais. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, mandou 15 milhões e meio. A deputada federal, quem? A Bia Kicis, eu não sei como é que fala o nome dessa infeliz, do PL do Distrito Federal, mandou 1,5 milhão. O deputado federal Júlio César, do Republicanos do Distrito Federal, mandou 800 mil. E a deputada distrital Paula Belmonte, do Cidadania, mandou 500 mil. De acordo com o atestado de capacidade técnica da entidade, documento no qual as associações devem comprovar suas atividades, a Associação Moriá realizou 3 projetos com a Prefeitura de Anápolis. No texto, a organização diz ter atendido 3,5 milhões de jovens no município goiano, no entanto, só possui 398 mil habitantes. Ao Congresso em Foco, a comunicação da organização afirmou que se tratou de um erro de digitação, que foi prontamente corrigido para o número de 3.500 jovens. O ministro Flávio Dino, o grande ministro Flávio Dino, que está numa cruzada contra essas papagaiadas dessas emendas e a roubalheira dessas emendas, intimou na quinta-feira, dia 17, a AGU, Advocacia Geral da União, e as Advocacias Gerais da Câmara dos Deputados e do Senado para se manifestarem sobre o repasse de 53 milhões em emendas para a entidade. Tá? Já havia... O magistrado solicitou que os poderes executivo e legislativo comprovem a adoção de medidas normativas para adequada destinação de recursos a entidades dessa natureza, de modo a evitar que sejam beneficiadas entidades sem sede realmente em funcionamento e ou sem corpo técnico. Tá? Aqui também tem o que dizem os parlamentares. A matéria está aqui na descrição do vídeo. Leiam. Vamos falar de Minas. Estudantes se mobilizam contra modelo de ensino cívico-militar em Minas Gerais. Matéria da Letícia Bonde, da Agência Brasil. Estudantes da Escola Estadual Presidente Dutra, no bairro Horto Florestal, em Belo Horizonte, se mobilizaram contra a adesão da instituição de ensino ao sistema cívico-militar. Em um vídeo que circula pelas redes digitais, um grupo de estudantes questiona a formação oferecida pelo modelo, enfatizando o modo como as figuras de autoridades poderiam facilmente ultrapassar limites ao exercer seu poder sobre eles. Vamos ouvir os alunos, né? Que são os verdadeiros impactados sobre essa porcaria de escola cívico-militar. Os alunos enfileirados em uma quadra entoam a canção popular Marcha Soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso pro quartel. Quem educa são professores ou generais? Questionam os estudantes em um cartaz. Em outros, reafirmam que não se faz pedagogia com medo e que são a favor da autonomia de ensino e de uma educação libertadora. Em um dos perfis, a escola dá diversas mostras de preocupação com componentes importantes para o entrosamento das pessoas vinculadas a ela, como encontros que abordam letramento racial, respeito à comunidade LGBTQIA+, saúde mental e artes. O governo de Minas decidiu realizar assembleias na rede de ensino como meio de consulta à comunidade escolar, que envolve alunos, pais e funcionários de 728 instituições de ensino pré-selecionadas sobre a implementação do novo modelo. Na segunda, dia 14, o Romeu Zema, o grande governador de Minas, que come banana com casca, né? Suspendeu o processo de escuta, argumentando que não haveria tanta participação dos pais por conta das férias. A interrupção foi ordenada quando a consulta completou cerca de 2 semanas, já que se iniciou em 30 de junho. O prazo para finalizá-la terminaria sexta-feira passada, dia 18. O governador propõe a inserção do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar no ambiente escolar, sob o pretexto de que uma proposta inovadora de gestão colaborativa para o fortalecimento da educação pública estadual. Tá certo. Secretaria de Educação
destaca que as escolas teriam um ambiente mais seguro, organizado e acolhedor. E avanços em dimensões da formação estudantil abordando aspectos comportamentais, morais e democráticos. Pessoal de Minas, fica esperto aí, hein? Minas, São Paulo, tudo quanto é lugar. Os caras querem fazer isso aqui, tudo quanto é lugar. Ninguém quer uma educação transformadora. Eles querem só que as crianças não tenham boca pra nada. E vamos, infelizmente, falar de Gaza porque continua o massacre, o genocídio do povo palestino. Mataram um monte de gente na fila lá para tentar catar comida ontem. Cara, morrendo de fome, criança todo dia morrendo de fome. E assim, e ninguém faz nada. O Ocidente tá lavando as mãos, mas tem aqui, ó. Reino Unido, França, Japão e outros 22 países pedem fim imediato da guerra em Gaza. Não é guerra em Gaza. Não tem guerra. Quando só um lado mata e o outro morre, Jesus. Não tem guerra. Não é guerra isso aqui, tá? E criticam comida conta-gotas a palestinos. Vamos ver. Aspas aqui para a carta. Nós nos reunimos para enviar uma mensagem simples e urgente. A guerra em Gaza deve cessar imediatamente. Não é guerra. Os países signatários da carta são Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Suécia, Suíça e Reino Unido. A declaração também foi assinada pela Comissária Europeia da Igualdade, Radia Labibi. O modelo de distribuição de ajuda implementado pelo governo israelense é perigoso, alimenta a instabilidade e priva os habitantes de Gaza de sua dignidade humana. É assustador que mais de 800 palestinos tenham sido assassinados enquanto tentavam obter ajuda. Lembrando que o Brasil também se alinhou com a África do Sul pedindo o fim desse extermínio, né? Cara, tá rolando um vídeo nas redes desse fim de semana que essa bosta do Israel bombardeou uma escola onde as crianças estavam recebendo ajudas. Cara, é um absurdo. Ninguém faz nada. Porque aqui na matéria tem a íntegra da carta, tá? Tem a íntegra da carta. É isso aí, pessoal. Tinha mais coisa. Depois vamos falar que é a ditadura da toga. Essa daqui eu vou falar. Olha lá. Moraes revoga domiciliar de idosas do 8 de janeiro após quase 1000 descumprimentos. Iraci Nagoshi, de 72 anos, e Vildete Guardia, de 74, condenadas por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, elas receberam o direito à prisão domiciliar. O Alexandre revogou. Por quê? Vem entender. Segundo o monitoramento das tornozeleiras eletrônicas, as idosas violaram as regras da domiciliar. Uma delas, cerca de 1000 vezes, só em 2025. Você é uma presa. Você fez merda, você foi julgada, condenada e presa. Mas como você é velha, idosa, o judiciário te oferece, fala, não, fica aí em prisão domiciliar. Aí você não respeita. Aí vai ter a prisão revogada, a gente vai, uma coitadinha da senhora. Meu filho não quer ser preso, não faz merda. É simples, tá? A Iraci Nagoshi descumpriu a prisão domiciliar mais de 900 vezes só esse ano, segundo o monitoramento da tornozeleira. As violações incluem saída do domicílio, fim de bateria e falta de sinal de GPS. Teve dia aqui, ó, em 2 de junho, ela descumpriu 40 vezes. Só no dia 2 de junho. Na decisão, o Moraes diz que a idosa despreza a justiça. Exatamente. Mas eu quero... Dane-se o que você quer. Você não fez? Ficou provado? Foi julgado? Foi condenado? Vai cumprir, filha. Não tem essa. Vildete Guardia violou as condições da prisão domiciliar em 20 datas diferentes, ainda segundo o monitoramento. A decisão de Moraes, no caso de Vildete, é de 7 de julho. A da... Como é que é o nome da mulher? Esqueci o nome dela. Da Iraci é de 16 de julho. Tá? Musculação, pilates e hidro. A Iraci já havia sido alertada pela STF 2 vezes de que poderia perder a prisão domiciliar se continuasse saindo de casa sem autorização. Os alertas ocorreram em janeiro deste ano e outubro de 24.
Nas duas ocasiões, o advogado da idosa informou ao STF que os descumprimentos se deviam a sessões com psicólogos e fisioterapeutas. Moraes aceitou as justificativas. O ministro alertou que qualquer novo deslocamento, mesmo que para consultas médicas, deveria ser previamente autorizado pela Suprema Corte. Essas pessoas não respeitam a justiça. Olha o que o Banana está fazendo. Olha o que o Bolsonaro está fazendo. Olha o que essas velhas fazem. Cara, a justiça tem que ser respeitada e cumprida. Você discorda? Recorra na justiça. Não fica quebrando a regra, porque você vai se ferrar. Olha o Bolsonaro. O Alexandre falou hoje, se continuar com essa palhaçada de ficar dando entrevista, vai ser preso. Ele deu entrevista lá na Câmara? Não! Obedeceu! É isso que tem que fazer. Não quer passar por isso? Não faça besteira. Não quebre a lei. Não quebre as leis. É simples, não é simples? Eu acho muito simples. Hoje teve notícia pra caramba, hein? Lembrando todas elas aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado quem assistiu até aqui. Deixa o like aí, se inscreva no canal, muita gente nova chegando, então se inscreva aí, deixa o like, mande pros amigos, vamos aumentar essa rede aí. Um grande abraço pra todo mundo e até amanhã.